você nessa tarde, como a pastora aqui falou, a colocar suas expectativas no Senhor. Quando eu não tenho expectativas, eu simplesmente estou dizendo para Deus, o que acontecer, aconteceu, o que rolar, rolou. Foi bom. Nós não viemos aqui para estar apenas ouvindo uma palavra boa. Aliás, eu quero te decepcionar nessa tarde, eu não tenho uma palavra boa para te dar. Eu estou aqui debaixo da graça do Senhor, vocês nem sabem como é que eu estou aqui. Eu também estou precisando de uma palavra. Então, pode tirar os olhinhos de mim. Amém? Porque se Ele não me usar como um instrumento em suas mãos, nós vamos sair daqui pior do que entramos. Mas se o Senhor vier neste lugar, por causa do teu coração, do meu coração, da nossa fome, da nossa sede, e Ele encontrar um lugar, Ele encontrar uma porta aberta e alguém disponível, Ele é capaz de fazer poderosas coisas, sobrenatural em nosso meio. E é nisso que está a minha expectativa. Amém? Olhe para o Senhor nessa tarde como grande músico. Nós estávamos ouvindo ali a pastora Aline tocar. Agora o teclado está simplesmente sem som nenhum. O contrabaixo, a bateria. Por quê? Porque quem manuseia esses instrumentos e extrai deles o som, não estão mais tocando nele. Essa sou eu sem Deus. Essa sou eu sem o Espírito Santo. Então, Ele vai vir e vai extrair de mim o som que você precisa ouvir. Amém? E eu gostaria de pedir que você fechasse seus olhos nessa tarde, mais uma vez. Nós já oramos, mas eu gostaria que você fizesse a sua oração. Aquela oração que vai mexer com o coração de Deus. Que vai fazer Deus se levantar do trono e vir aqui. Eu sei que já houve uma semana de oração, já tem um preparo diante do reino do Espírito. Mas eu quero que você nessa tarde, em nome de Jesus, coloque sua expectativa no Senhor. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Ti, Senhor. Ouve a oração de cada filha. Ouve a oração de cada amada do Senhor nessa tarde. Vem. Vem, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos do Teu toque. Nós precisamos, ó Deus, viver em níveis mais altos. Nós precisamos romper. Nós precisamos, nessa tarde, olhar dentro dos Teus olhos. Nós precisamos, Senhor, entender coisas que até agora, quem sabe, têm sido interrogações dentro de nós. Nós precisamos entender o Teu coração. Porque quando a gente conhece o Teu coração, tudo à nossa volta cria sentido. Ainda que à nossa volta não tenhamos as respostas que nós buscamos, mas tudo cria sentido. Tudo muda, ó Deus, porque mudou a nossa visão. E nessa tarde, essa é a minha oração, Senhor. Vem aqui neste lugar. Tu conheces a história de cada uma de nós. Tu nos conheces desde o ventre da nossa mãe. Tu sabes todas as nossas caminhadas, decisões que tomamos, as que precisamos tomar. Tu sabes, ó Deus, as palavras, aquelas que nem saem pela nossa boca, mas que estão lá no íntimo do nosso ser. Escondidas, Senhor. Ninguém sabe, às vezes nem o nosso consciente sabe, mas há um clamor no Espírito que Tu conheces. E são essas coisas que te movem, Senhor. São as verdades ocultas do nosso interior que movem o Teu coração. E é isso que eu peço que nessa tarde Tu olhes, venha olhar para cada coração. E por causa do nosso coração te move neste lugar. Nós declaramos, Senhor, que os anjos do Senhor que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação, nós invocamos a presença desses anjos, que eles entrem neste lugar, em nome de Jesus, que entrem aqui, Senhor, com aquilo que precisamos, para nos entregar aquilo que viemos buscar. E todo espírito contrário, todo espírito que rouba a palavra, que confunde a palavra, que faz com que a gente voe nos pensamentos, que tira a nossa atenção, todo o peso de preocupação, toda a tristeza, todo o jugo opressor que
nome de Jesus. Nós declaramos que este lugar é do Senhor e nenhum outro espírito se moverá neste lugar a não ser o teu espírito. Nós declaramos este lugar, Senhor, marcado pela unção, que a tua unção goteje sobre nossa cabeça, como chuva fina durante o período que estivermos aqui. Que o vinho, que a alegria do Senhor contagie o nosso coração, o nosso espírito, Senhor, porque é essa alegria que nos fortalece, é essa alegria que nos faz levantar, é por causa desta alegria que nós todos os dias levantamos para continuar, é por causa do que o Senhor tem sido em nossas vidas. Portanto, tira cada uma de nós agora de qualquer situação dentro da nossa alma. Nós queremos estar aqui integralmente espírito, alma e corpo. E para isso eu quero declarar também, conforme a tua palavra diz, que todo pensamento seja levado cativo agora à obediência de Cristo. Todo pensamento agora esteja cativo a obedecer a Jesus Cristo neste lugar. Em nome de Jesus, para a glória do teu nome. E mais uma vez, Senhor, eis-me aqui. Faz aquilo que tu queres, Senhor. Toca através de mim a canção do teu coração para cada uma das tuas princesas nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Abre a palavra comigo em Oséias, profeta Oséias. Um dos profetas menores, já fica bem quase no final do Velho Testamento. Capítulo 6. Capítulo 6 de Oséias. Todas acharam? Se não achou, vou ter misericórdia para quem não achou ainda. Amém? Capítulo 6, verso 1, diz assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Amém? Esse ano eu ministrei muito sobre cura e libertação para mulheres. E assim, algumas coisas que eu tenho tentado ministrar, porque são coisas que a gente vai amadurecendo à medida que a gente vai entendendo o coração de Deus. A gente tem entendido que existe um lugar para a cura. Eu não sou contra falar de cura interior, tocar em assuntos que fazem a gente chorar, tocar em assuntos que são relativos à nossa dor, tipo abuso sexual, abuso físico. Porque eu sei que todo ser humano, de uma forma ou de outra, todos nós somos feridos, todos nós. Uns em maior escalão, outros em menor escalão, mas todos nós sofremos traumas, algum tipo de abuso, seja abuso físico, seja abuso sexual, seja abuso espiritual. Eu sofri muito abuso espiritual. Eu nunca sofri abuso físico, abuso sexual. O abuso que eu sofri foi naquilo que eu vivi, que foi dentro da igreja. As maiores feridas, cicatrizes, ou melhor, porque hoje não são mais feridas, mas as maiores cicatrizes que eu carrego são de feridas feitas dentro da igreja. Então, eu sei que às vezes nós carregamos feridas de um marido que traiu, de um pai que a gente cresceu vendo batendo na mãe, ou bebendo, ou traindo a mãe, ou indo embora e abandonando a casa, ou os dois drogados. Ou seja, a maneira que o diabo usou para ferir são infinitas.
Então, eu sei que se eu tocar em alguns pontos, talvez isso pode te trazer assim, um sentimento, porque a gente volta no lugar da dor. Mas eu não tenho a intenção aqui nessa tarde de tocar na tua ferida e deixá-la sangrando. Amém, queridos? A minha intenção aqui é ser instrumento de cura. E eu só posso ser instrumento de cura se eu conseguir, pelo menos, levar você à pessoa que pode tocar nessa ferida e sarar essa ferida. A gente sabe que o trabalho... Tem alguma psicóloga aqui? Não? Psiquiatra? Não. Então tá bom. Mas às vezes é bom quando tem algum psicólogo, uma psiquiatra. Eu não sou contra o trabalho do psicólogo, da psicóloga, desses profissionais. Eu sou uma curiosa dessa área. Mas eu sei que o trabalho da psicologia é apenas levar o ser humano a lidar com a sua ferida. Mas eu conheço uma pessoa que nos leva a tratar da ferida e não lidar com a ferida. Porque se eu for lidar com a ferida, eu vou ter que conviver como uma doença que não tem cura. Você apenas vai lidar com aquilo, tomar remédio para que você fique num estado que te permita, pelo menos, viver. Mas tu não vive 100%, você vive meia vida. E o propósito de Deus, aquilo que Jesus Cristo fez no Calvário, não foi para que a gente viva meia vida. Ele morreu para que nós vivamos e ressuscitou para que a gente viva a vida abundante que Ele conquistou lá no Calvário. Então, nessa tarde, eu quero conduzir você no nome de Jesus. E a minha oração é que o Espírito Santo nos tome pela mão. Porque eu sei que tem gente aqui que já passou por cura, mas nós somos, e como o Francisco sempre fala, meu esposo, a libertação, e eu vou usar aqui para cura porque está ligada à alma, ela é como uma cebola. Você já viu como é uma cebola? Tu vai tirando uma camada, tem outra camada. Tu vai tirando uma camada, tem outra camada, né? Até aparecer aquela piquititica, né? A nossa alma, ela é mais ou menos desse jeito. Eu comparo a nossa alma como um labirinto. Sabe, tu acha uma porta, tu dizer a saída, quando tu vê outro quarto. Então, se a gente ficar à mercê da alma, nós não vamos conhecer o nosso lugar de cura. Amém? Então, eu quero falar para você que nessa tarde, nós queremos atingir o que vai além da tua alma, que é o Espírito. Porque tudo começa e termina no Espírito. E a minha alma e a tua alma precisa estar debaixo do controle do Espírito Santo. Amém? Eu creio que nós somos um ser tricotômico. O que é isso? Nós somos um Espírito. Amém? Eu sou um Espírito. Amém? Coloque a mão no seu coração e diga: eu sou um Espírito. Isso. É isso que você é. Você é um Espírito, um ser eterno. Amém? Nós não somos mortais, nós somos seres imortais. O que é mortal em nós é a carne, mas essa bichinha não presta para nada mesmo, a não ser para nos fazer viver na terra. Mas a gente vai viver um tempo da nossa vida e eternamente em que ele não será mais necessário. Então, eu não posso me resumir nisso aqui, nisso que você está vendo. Isso aqui é a minha casca. O que eu sou de verdade está aqui dentro. Amém? O que você é de verdade não é aquilo que eu vejo por fora. O que nós somos de verdade está dentro. E é aí nesse lugar que Deus quer tratar. É esse lugar que Deus quer hoje se apoderar, ser Senhor. Porque quando Ele é Senhor do meu espírito, a minha alma, o que é alma? Ou melhor, deixa eu dizer o que é o Espírito. O Espírito é aquilo que veio de Deus. Certo? Eu espero na segunda parte estar tratando mais profundamente disso, dessa parte do Espírito. Mas eu quero só introduzir aqui que o Espírito, lembram de Adão, lá em Gênesis, quando Deus criou Adão, que era aquele bonequinho bonitinho, né? Devia ser, né, gente? Devia ser, meu marido está aqui. Eu amo você, meu querido, mas Adão devia ser um gatão. Né? Eva também devia ser aquela mulher, né? Uma mulher perfeita, sem defeito.
E quando Deus criou aquele bonequinho bonitinho, ele era um boneco, ele era inerte, não tinha vida. O que fez Adão ser um ser vivente, se tornar homem, foi o que aconteceu depois dele ser criado. Foi quando Deus soprou, impartiu dele. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Deus é espírito? É. E espírito sopra? Espírito sopra? Espírito não sopra. Espírito não solta vento. Quem sopra sou eu e você. Então, por que a Bíblia diz que Deus soprou nas narinas de Adão? Se ele é espírito, ele não sopra. O que aconteceu ali naquele momento é o que a gente chama de impartição. Ele impartiu, ou seja, ele dividiu dele mesmo para Adão. Amém? É como isso daqui, ó. Ainda há pouco, essa jarra tinha mais água. Certo? Isso daqui é dividir. Tem 2 copos aqui. Eu já coloquei um pouco, vou colocar mais um pouco nesse copo. Se eu colocar aqui, vocês podem... Já notaram que ela diminuiu? Isso é dividir. Quando eu divido alguma coisa, eu não fico com a mesma medida. Porque eu dividi. Mas quando eu imparto, é como se eu colocasse essa água que está aqui em 10 copos e ainda assim ela continuasse cheia. Isso é impartir. Deus impartiu do seu espírito sobre o homem, mas ele não ficou menos Deus por causa disso. Ele não ficou menos poderoso por causa disso. Ele impartiu dele mesmo, fez com que eu e você, que somos essa expressão dessa criação, nos tornássemos semelhantes a ele, e ele continuou sendo o mesmo Deus, poderoso, autossuficiente, que não depende de nada nem de ninguém. Aí Adão se tornou gente. Adão se tornou homem, certo? E aí a Bíblia diz que ele se tornou alma vivente. Então aí vem a segunda parte, alma. A alma também é eterna. Amém? Eu até gosto, eu sempre falei assim, ó, nós somos um espírito que tem uma alma e habita no corpo. A gente pode até falar que somos o espírito e somos uma alma também. Porque está muito intrínseco, a Bíblia fala isso, que o espírito e a alma, eles são tão ligados, que só tem uma coisa que consegue separar, que é a palavra de Deus. É como juntas e medulas. Eu não sou médica, mas quem é médico poderia, ou conhece essa área, poderia dizer que é quase impossível separar uma junta de uma medula. Assim é a alma do espírito. Por isso é que nós precisamos fortalecer nosso espírito, porque eles se parecem tanto, as manifestações do espírito com as manifestações da alma, que a gente pode viver mais na alma pensando que está andando no espírito e não está desfrutando daquilo que é espiritual de verdade, porque elas são muito ligadas, eles são muito ligados. O que é a alma? Alma é a capacidade que eu tenho de pensar, a minha inteligência, o meu QI, a minha mente. Você sabe por que você pensa que você é inteligente? Porque nós somos extensão de um Deus que pensa. Deus pensa, Deus é inteligente, Deus é criador. Tudo que isso que está aqui ao nosso redor foi criado por quem? Por uma cabeça pensante. Homem, a roupa que você está vestindo, alguém pensou nela, não foi um anjo. Foi um homem. Foi um ser semelhante a nós. Quem construiu isso daqui foi o homem. Alguém idealizou um ambiente como esse. Tudo que está na terra e até fora da terra, como satélites, não foram anjos que desceram do céu. Foi o homem, porque nós somos extensão de um Deus criador. Deus até hoje cria. E nós criamos porque nós somos extensão dele. Isso tudo é mente. Essa área aqui é uma das áreas mais perigosas do nosso intelecto, porque ela é muito ligada ao externo. E aqui isso acontece as maiores
batalhas que a gente pode travar é na nossa mente. Tem muita gente que está presa na cabeça, na mente, e não consegue romper porque tem tanta estrutura dentro da mente, estrutura da religião, estrutura que foi criada na própria criação, sabe? Estrutura cultural, social, tudo aqui na mente. Quando vem para Jesus, vem com essa carga toda. Tem gente que foi acostumada a viver a vida de uma forma tão difícil que ela não consegue aceitar a simplicidade do Evangelho. Não pode ser assim. Não pode ser tão simples. Não consegue acreditar que é ler um texto e acreditar que é verdade e vai acontecer. Não consegue, porque a vida dela toda, ela teve que ralar muito para poder conquistar alguma coisa, para merecer alguma coisa. Aí vem Jesus e diz que tu não merece nada, mas Ele te dá. Como é que a pessoa vai aceitar um negócio desse? Não, quem disse que é assim? Então, são estruturas na mente. Na mente. Isso tudo é alma. A alma também é o poder de decisão. Sabe? Essa capacidade que eu tenho de decidir, de querer. Uma hora eu quero, outra hora eu não quero. É a minha vontade. Isso é alma. Por isso a gente precisa fortalecer nossa vontade. Minha vontade tem que estar submetida à vontade de Deus. A gente vê muito filho de Deus cheio de si. Sabe aquela criança cheia de vontade? Menino, tu é muito cheio de vontade, né? Que a gente costuma dizer, tu é muito cheio de vontade. Não quero, mamãe, não quero, mamãe, não quero, mamãe. E a mamãe acaba dizendo, tá bom, menino, o que que tu quer, menino? Eu quero isso, mamãe. Então tá aqui. Aí quando vem para Deus, pensa que Deus é igual a mamãe. Chora, 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 bate pé e Deus está lá, só olhando. Porque Deus não é nervoso como a gente é nervoso. Deus não é doido como a maioria das mulheres e pais hoje são. Que não gostam mais de gastar tempo na educação, que não gostam mais de ser presente, de ensinar o filho até, inclusive, sentar numa mesa. Deus não está desesperado para se ver livre do barulho de menino demais. Não. Deus espera a gente crescer, ó. Ele deixa, ele fica olhando, sabe? Às vezes eu tenho impressão, a gente tem uma foto do Caleb, vocês vão conhecer o Caleb um dia, eles vinham agora com a gente, porque não deu, mas o Caleb, eu tenho 2 filhos, a Tirza e o Caleb, é tão interessante como saíram do mesmo lugar, passaram pela mesma varinha, mas como são diferentes, né? Como são diferentes. O Caleb, a Tirza nunca foi manhosa, era peito, os 2 mamaram, só o peito. Então, era peito e carrinho, peito e berço. O Caleb, na época que ele nasceu, eu tive uma menina que estava conosco em casa. Então, eu botava ele no carrinho, ela ia e tirava. Eu botava ele no berço, ela ia e tirava. Resultado, quando ela foi embora, o Caleb estava insuportavelmente manhoso. E eu era do tipo da mãe apaixonada. Sabe mãe apaixonada? Eu fui e ainda sou uma mãe apaixonada. Mas se tinha uma coisa que eu sabia fazer a diferença, era choro de manhã. Podia chorar o dia inteiro, eu não me movia. Eu conhecia, porque a gente conhece, né, mães? Choro de fome, choro de sono, não é? A gente distingue tudo. Choro de cansaço, isso é porque não dormiu. Isso é fome. Isso daí, a gente sabe tudo. Mas a gente sabe também o choro da manhã, não sabe? Pois quando era choro da manhã, eu não me movia. Chorava o dia inteiro. E um dia ele chorou tanto. Agora pense, aquela coisa linda, chorando. Tão bonitinho. E aí ele sentou na porta do banheiro. Tu lembra disso, Francisco? Com a carinha vermelha. Gente, ele era tão branco, não puxou para mim, né? A boquinha tão vermelha que parecia que tinham passado um batom na boca. Agora imagina, chorando isso daqui tudo, narizinho, tudo ficou vermelho. Sentado no chão com as perninhas abertas assim, e olhava para a gente com aquela carinha e chorava. Eu olhei para ele, passava assim, quando ele via que eu estava passando, ele berrava mais alto, para ver se eu ia me mover. E aí Francisco não aguentou, tirou a foto.
eu fiquei pensando depois de algum tempo, entendendo algumas coisas, falei, meu Deus, é assim que Deus faz com a gente. Choro de manhã, estou nem aí, tu vai crescer. Tu vai crescer, filha. Tu vai crescer, filho. Isso que a gente, até hoje, a gente fala para o Caleb, Caleb, tu vai crescer, tu vai amadurecer. Crescer não mais para cima, né? Mas ele vai amadurecer. Isso é, a maioria de nós hoje, nós vivemos muito a nossa vontade. E a gente acha que vive fazendo a vontade de Deus. Nós vamos falar aqui sobre o que é fazer a vontade de Deus, e você vai descobrir se você e eu fazemos a vontade de Deus ou não. Porque hoje, nessa tarde, a minha cura e a tua vai começar por algo chamado arrependimento. Amém, querido? E alma também é emoção, sentimento. Emoção é aquilo que aflora quando a gente está vivendo alguma situação. A gente vive emoções muito fortes. Acabamos de viver uma, ainda estamos passando por um luto nacional, que é ligado à morte daqueles 70 e poucas pessoas com a queda daquele avião. Quem não chorou com aquilo, gente? É impossível. Eu me lembro de uma comoção nesse nível quando Ayrton Senna morreu. Não sei se vocês eram nascidos em 94. Era, né? Que é a idade do meu... Eu lembro que o Caleb era bebê. Tem 22 anos que isso aconteceu. Que o Brasil inteiro chorou. Eu chorei muito quando Ayrton Senna morreu. E eu chorei muito vendo meninos tão novos, sabe, gente, meninos que não tinham dinheiro, que os pais, lá em Chapecó, ainda moram em casa de madeira, que estavam sonhando em ajudar a família. Que agora que eles estavam vencendo o campeonato, que iam ganhar algum dinheiro para comprar uma casa para o pai e para a mãe. E esse sonho morreu junto com eles. Quem que não chora? Isso é uma emoção. Emoção é aquilo que eu sinto naquele momento. Tem emoções fortes que a gente vive. Quando a gente tem um filho, quando a gente vai casar, quando um filho forma, né? São emoções. Sentimento. Sentimento é mais profundo. Sentimento está mais intrínseco ao meu coração. É algo mais forte. É algo que eu vou nutrir, que é nutrido pelo dia a dia. Isso tudo é alma. Você está vendo como a bichinha é forte? E o corpo? Eu sou um espírito, sou uma alma que habito no... O corpo é isso daqui. Porque tu imagina se eu fosse uma alma penada aqui pregando para vocês, esse microfone aqui voando. Eu preciso de um corpo para manifestar aquilo que está dentro do meu interior. E o corpo tem 5 entradas, que elas 5 portas, para que atinja a minha alma e o meu espírito. Eu quero ver quem foi que faltou essa aula aqui. Quais são os 5 sentidos? Ah, muito bom. Essas são as 5 portas: a visão, a audição, tato, paladar e o olfato. O Espírito Santo e os espíritos malignos entram através do toque também, entram através do cheiro, através do que eu escuto, do que eu vejo, do que eu falo e do que eu aspiro. Tanto demônios quanto o Espírito Santo. Você quer ver algo que se move através do toque? Uma unção. Ah, vem aqui receber uma unção. Não tem poder nenhum aquele óleo. Aquele óleo, esse olhinho aqui, em si, é um óleo. Se Jesus vier hoje, esse negócio aqui ficar para o anticristo, não vai ter valor nenhum para ele. Mas para mim e para você, que acreditamos no espiritual, cremos que isso daqui é um símbolo que fala lá em cima, no reino dos espíritos. Então, quando eu melo a mão e uma autoridade toca sobre a tua vida através do toque, algo de Deus passa para a tua vida. Mas se eu estiver endemoniada, algo do diabo também pode passar para a tua vida através de um toque. Vocês estão entendendo isso? Isso é o corpo. Então, eu tenho que vigiar essas 5 entradas. Cuidado com o que você está vendo. Cuidado com o que você está ouvindo. Muito cuidado com o que você fala. Porque o que eu e você falamos, inclusive nós que somos mães,
que temos autoridade, até brincando que a gente fala pega. A gente às vezes brinca, né? Ah, meu filho, tu tem cuidado, que se tu não tiver cuidado, ó, tu vai cair bem ali e pode te quebrar todo. Uma brincadeira sem graça, você é autoridade. Ai, pastora, mas é uma brincadeira. Sim, para você é uma brincadeira. Eu acredito que pode ser pura no teu coração, mas tu tem um inimigo que não está nem aí para as intenções do teu coração. Ele encontrou uma oportunidade de se aproveitar. Ele sabe que palavras são sementes. E como ele não tem poder de criar, ele pega eu, que tenho o poder de criar, ele pega o que sai de mim. E a minha palavra é uma semente. Então, quando eu libero uma semente, ele pega aquela semente e vai esperar dar fruto. Porque o diabo não é criador. Ele não tem poder de criar, mas eu tenho. Como eu crio? Falando é uma forma de criar. Então, mesmo que você esteja com raiva, libera uma palavra de bênção. Menino, tu é uma bênção. Não chame seu filho de danado. Você sabe que danado significa condenado ao inferno. E não é coisa de crente. Abre o Aurélio da Vida que está lá escrito. Vai procurar a palavra danado no seminário. No dicionário que está escrito lá. Condenado ao inferno. Me dói quando eu vejo uma mãe ou um pai. Eita, menino danadinho. Ai, Jesus. E eu, às vezes, fico calada, porque é chato, né? Lá vem a crentona querendo dar uma de santa. Mas, gente, me dói. E a gente libera ou vida ou morte através da nossa língua. Isso é alma. Amém, queridos? Essa alma precisa estar subjugada ao meu espírito. E junto, subjugando a carne. Certo? Esse é o contexto onde Deus vai se mover. E o texto que nós lemos aqui de Oséias nos fala que nós devemos fazer algo, prosseguir, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Então, como eu comecei falando, eu não tenho problema nenhum em falar de cura. Até porque eu acho que o que vai me trazer cura é eu me expor a uma palavra de cura. O que vai me trazer libertação é eu me expor a uma palavra de libertação. A maioria das pessoas que elas vêm buscar cura e libertação, elas vêm atrás de algo rápido. Elas querem algo imediato. E se não resolver o problema, aí, não é bem o que eu esperava. Mas é um contexto de vida toda que quer resolver, tipo em sessões, como se fosse sessão espírita. Né? Sessões, não, vamos nos reunir aqui. E a maioria das pessoas que geralmente vão para um seminário de cura ou um retiro de cura, elas vão buscando essas soluções rápidas. E eu quero que você entenda que a minha vida e a tua vida, ela não vai ser resolvida do dia para a noite, mas Deus vai colocando sementinhas, Deus vai colocando sementinhas. Amém? E eu quero chamar a tua atenção para que você entenda algo. Que a nossa cura, ela consiste numa coisa, queridos. Em nós aprendermos a experimentar a real presença de Jesus. Sabe uma coisa que eu percebo? É que hoje nós não temos experimentado a presença de Deus. Nem nos cultos, nem na nossa casa. É como se Jesus ainda fosse alguém distante. É como se ele não fosse real. E nós queremos que ele faça coisas em nossa vida que só a intimidade, o conhecimento dele vai permitir ele fazer. E as nossas frustrações vêm disso. Porque nós vimos, quando nós não experimentamos a vida de Jesus, é impossível haver cura. Não vai haver cura. Primeiro, não podemos ministrar uma verdade para quem não conhece essa verdade. Para quem não vive essa verdade. Se nessa tarde você ainda não conheceu a Jesus, ou se você não tem certeza, convicção de salvação, você não vai ser curada. Vai ser semelhante a um comprimidinho para uma dor de cabeça, sabe, que a gente toma?
a um lenitivo que a gente toma para passar aquele problema, para passar aquela dor, mas o que causa aquela dor nós não vamos atingir. A maioria das pessoas estão indo para encontros e retiros em busca do quê? De um remédio para acabar com a dor, porque aquilo está insuportável. Mas o problema para resolver é um pouquinho mais complicado. E gastar esse tempo, a maioria das pessoas não querem. É simples. O que eu estou tentando dizer para vocês é que ser curada, ser liberta, é conhecer a Jesus. É voltar a um lugar. É voltar para a presença. É experimentar a presença de Deus. Se eu não experimentar a vida de Jesus, pode acontecer algumas coisas, eu quero enumerar aqui para você. Eu posso compreender o problema. É mesmo, é porque eu fui abusada. É porque meu pai foi embora. Eu tenho problema de orfandade. Eu preciso conhecer Deus como meu pai. A gente vai começar a compreender o problema. Meu Deus, essa ira que eu tenho dentro de mim, eu entendi. Sabe por que eu tenho essa ira? Eu tenho essa ira porque eu me sinto abandonada, ou porque eu sempre vi meu pai espancando minha mãe, ou porque eu apanhei muito na escola, porque minha mãe me bateu demais e eu nunca pude revidar. Ou seja, você vai ter uma compreensão do seu problema, mas não vai resolver o problema. Outra coisa é que eu vou ter o entendimento até das raízes. Eu não sei se você sabe, mas nós lidamos com 5 raízes. Raiz de rejeição. Essa raiz de rejeição, que é a ausência. O que é rejeição? Rejeição é a ausência de amor, a ausência de aceitação e a ausência de compreensão. A pessoa que nasceu e não se sentiu amada, ela tem rejeição. Que não se sente aceita desde criança no ambiente, no seu habitat natural, ela tem rejeição. E que nunca se sentiu compreendida. Ninguém me entende. Tudo que eu falo, ninguém me entende. Ninguém compreende as minhas dores. Ninguém entende por que eu sou assim. Essa é uma pessoa rejeitada. Geralmente, nós nascemos com essa rejeição. Porque muitas pessoas sofrem rejeição desde o ventre. Como é que eu sofro rejeição no ventre? Se minha mãe engravidou de mim, preste bem atenção, quem já teve filho, que talvez isso ajude você a entender seu filho, ou se entender. Se você não teve filho, glória a Deus, que você não vai cair nesse erro. Mas geralmente, se você está grávida, numa situação em que teu marido acabou de perder o emprego, tu descobre que está grávida, o que passa no teu coração? Meu Deus, agora que eu estou grávida, eu não podia estar grávida. Nesse momento, não. Você rejeitou seu filho. Não rejeitei. No coração, não. Mas ele não sabe entender, ele não sabe decodificar o teu sofrimento. Ele não vai entender que é uma situação difícil para você. O que ele vai entender lá dentro é que você não o quis, que ele é um peso para ti. Já vai crescer no ventre rejeitado e vai nascer rejeitado. Tem pessoas que foram muito desejadas numa gravidez, planejadas numa gravidez, mas quando nasce, acontece alguma coisa na escola, ou porque alguém chega e já diz assim, um vô, uma avó, por ignorância, o nariz desse menino é muito feio. E se puxar para o nariz da mãe, já era. Não tem essas brincadeiras sem graça? Não tem noção. Mas meu Deus, é um bebê, não entende nada. Não, o juízo dele, a mente dele não entende, mas alma é alma. Aquilo entra direto na alma, gente. E sabe de uma coisa? Eu não preciso da ciência, porque para mim, não é a ciência que comprova a Bíblia, é a Bíblia que comprova a ciência. Tudo que a ciência está descobrindo já está na Bíblia. E eles estão contando como se fosse a última descoberta, a última Coca-Cola do deserto. Mas, cientificamente, isso tudo que eu estou falando para vocês é comprovado. Que a criança, mesmo sendo um embrião, que é um cisquinho lá dentro do ventre, já tem sentimentos ali. E a gente precisa ter cuidado com isso. Rejeição, raízes não é
um fruto, é uma raiz. Quais os frutos de uma raiz de rejeição? Ela vai se sentir, um complexo de inferioridade, complexo de superioridade. Porque você sabe que o rejeitado, ou ele se esconde dizendo que ninguém me ama, ninguém me quer, ou ele vai lutar na vida para provar que ele consegue sim ser melhor do que todo mundo. É aquele tipo de pessoa que pode se esmerar para dizer: eu venci na vida sem ninguém me ajudar. Olhe, por detrás disso, a gente não vai generalizar, mas a maioria das pessoas que agem assim, quando tu vai conhecer o interior dela, é um menino que não cresceu. Porque quando a gente é ferido, nós não crescemos. Você sabe por que tem gente de 40 anos, 50 anos, de 60 anos, e em algumas atitudes, algumas situações da vida, ou melhor, elas agem como adolescentes, é porque literalmente na alma, naquela área, ele é um adolescente, ele não cresceu. Psicologicamente ele envelheceu, mas não amadureceu. Porque a rejeição nos impede de amadurecer. A ferida me impede de crescer. Se eu fui ferida na área de tomar decisão, se alguém chegou e disse assim: Rose, tu não sabe de nada, deixa que eu faço tudo por ti. Ali já ficou uma ferida. E se eu cresci sem tratar disso, eu me tornei mãe, eu cresci, casei, me tornei mãe, mas eu nunca sei tomar uma decisão sem estar: pastora, me diz, tu acha que eu devo fazer? Minha amada, mas é tu que tem que saber. Não, pastora, por favor. Diz, tu acha que é bom? Mas fala assim, se fosse para a tua vida, o que tu faria? Não tem gente assim? Ali está uma menina que não cresceu. Ela não sabe. Meu Deus, mas é uma executiva. É uma pessoa inteligentíssima. É uma pessoa que, meu Deus, se tu ouvir aquela pessoa dando uma aula, tu fica de queixo caído. Mas nessa área, ela não amadureceu. E ali está uma manifestação própria da infantilidade. Porque onde há uma ferida não tratada, a gente não cresce. Aí a gente vê os disparates, né, na vida. Tem homem de 60 anos namorando menina de 15, de 20, 21, porque naquela área ali, gente, claro que é sem vergonhice, tá? Precisa de uns tapas na cara. Mas ali também existe algo lá dentro. Pode ir mais fundo que você vai descobrir. Ele está tentando viver. Naquele momento, aquela menina ou aquele menino para a mulher liberou algo que despertou. Meu Deus, ela me quer. Olha, alguém ainda me quer. E provavelmente ele sempre achou que teve que fazer muita coisa para ser querido, para ser desejado. E você sabe que naquele livro do pastor Cote, não sei se vocês conhecem, A Face Oculta do Amor, ele fala muito claramente, aquele livro é uma revelação a respeito da rejeição. Ele fala muito claramente que a pornografia, a promiscuidade, elas abraçam o rejeitado, porque na pornografia, na promiscuidade, na prostituição, você não precisa ser nada. A prostituição te aceita como tu é, não te cobra nada. Então é muito fácil a pessoa ir para um ambiente desse, porque ali ninguém vai exigir que tu mude, eles vão te aceitar do jeito que tu é. E o rejeitado é tudo que ele quer. Ele quer ser aceito, porque ele se sentiu rejeitado a vida toda, sem ser compreendido, sem ser aceito. Isso é uma raiz. Deus quer colocar o machado na raiz nessa tarde. Deus não quer lidar com os frutos. Mas não vou tratar do seu complexo de inferioridade. Tem que tratar com a raiz de rejeição. A outra raiz que a gente tem, rejeição, nós temos a raiz também de orgulho. A raiz do orgulho, todo homem já nasce com ela. Todo ser humano nascido de Adão, descendente de Adão, nasceu com a raiz do orgulho. Pode prestar atenção, tanto a raiz de orgulho como a raiz de rebelião. Deixa eu falar logo das duas juntas. Olha ali, nós temos um bebezinho fofo lá atrás. Um inocente. A Bíblia diz que ele é comparado ao reino de Deus. Se Jesus vier hoje, meu filho, ele está na glória. Não tem nem que aceitar Jesus, porque já é do reino. Mas pode ver manifestação de rebelião naquela criança.
Como, pastora? Diz um não para ela. Diz um não para ela. Não é? Por que tu acha que as crianças metem dedo na tomada? E você diz, não, meu amor. Ou então você está ali com alguma coisa e você está dizendo aqui, olha, não. Uma coisa que eu aprendi cedo. É que para falar com uma criança eu tenho que abaixar. Se ela é pequenininha, eu tenho que me ajoelhar, ficar na altura do olho dela. E ela tem que olhar dentro do meu olho para eu dizer o que ela precisa ouvir. Então tem que olhar assim, você diz, não. Aí ela está bem assim com a mão. Não. Aquele sorriso lindo. E está fazendo o contrário do que você está dizendo. Onde está isso, gente? Fala para mim. Na alma dela. Raiz de rebelião. Isso daí, raiz de rebelião e do orgulho, soberba, não se submeter, não aceitar conselho, não aceitar aprender, não aceitar que precisa, não aceitar que está doente, porque a minha cura e libertação começa quando eu entendo que eu preciso ser curada, que eu preciso ser liberta. Se eu achar que está tudo muito bem, as mil maravilhas, nem Deus encosta em mim. Porque se tem uma coisa que Deus faz, é resistir quem é soberbo. Ele não corre atrás do orgulhoso. Deus não suporta a gente orgulhosa. Ele resiste. Então a soberba e o orgulho faz parte da natureza de Satanás. Ele foi soberbo, orgulhoso, e ele foi rebelde. O homem já nasce com essas duas raízes. A de rejeição ele pode nascer ou não, pode já nascer com ela ou adquirir depois, mas a soberba e a rebelião são duas coisas que todo ser humano nasce. A gente precisa morrer. Como eu mato o orgulho? Morrendo, sendo humilde. Como é que eu sou humilde? Você quer ser humilde? Quem quer ser humilde como Jesus aqui? Ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Como é que eu me torno humilde? Você sabe como foi que Jesus se tornou humilde? Passando por humilhação. Você quer ser humilde ainda? Pois se prepare para ser humilhada. Quer ser humilde? Vai ser humilhada. Amém? Humildade. As outras duas é de amargura e de ocultismo. Raiz de amargura. A Bíblia diz em Hebreus que a amargura é uma raiz. Como que eu fico amargurada? Começa com uma ferida. A pastora, vou te usar aqui como exemplo. Chega aqui, a pastora Inoé chega e me fere. Aí eu relevo. Não, mas não vai lá conversar com ela? Não. Aí chega a Sheila. Pastora, vai lá conversar, pastora. Tu tá triste? Não, mas deixa para lá. Aí eu não vou, acho que eu consigo resolver isso. A próxima que acontecer, quando eu ver a pastora Inoã de novo, que ela não me olhar, que eu julgar que ela não me olhou como eu acho que ela deveria me olhar, vai ser mais uma pontadinha, sabe? Como alguém espetar aquela faquinha bem pequenininha, sabe? Eu, tá vendo? Ela ficou com problema comigo, tá vendo? Antes ela falava comigo de um jeito, agora ela não fala. Mas o problema está em mim, gente. Eu que fiquei ferida. A pastora pode ter dito alguma coisa até que era necessário para mim, mas eu que guardei aquilo como uma ferida. E aquilo vai crescendo. Se eu não trato a ferida, vai se tornar uma mágoa. A mágoa já é assim. Quando eu vejo a pastora Inoã entrando por uma porta, eu já saio pela outra. Lá vem ela. É assim ou não é? Ai, meu Deus, eu vou. Lá vem fulana, lá vem fulana, lá vem fulana. Me tira daqui, por favor, me tira daqui. Ou então está atravessando a rua, fulana está do outro lado. Vixe, lá vem, sangue de Cristo, não. Aí a gente começa a se esconder. Isso é mágoa. Não consegue mais olhar no olho. Olha, quem conversa comigo que não olha no meu olho, para mim, ou está endemoniado, ou está com algum problema comigo. Vocês já viram? Eu estou falando para vocês, sério? Vocês já viram, já conversou com alguém que fica assim? Já viram? Gente, isso não é normal? Eu conheci um pastor, nós conhecemos um pastor que ele pregava assim, ó. Irmãos,
Pois é. Jesus está voltando, irmãos. Eu falei, meu Deus, mas que coisa mais esquisita. Que negócio de não olhar no olho. Para mim não dá. Não olhou no olho, tem alguma coisa. Ou tem pombagira, porque pombagira não suporta olhar no olho de quem é santo. Olha para o lado, olha para o outro, pisca feito uma doida. Fica desesperada. Ou tem algum problema de rejeição profunda demais. A pessoa, quando ela está magoada, ela não suporta conversar olhando no olho, ela desvia o olhar, porque o olho é a janela da alma. E ela vai se entregar. E se eu não trato dessa mágoa, que já é uma ferida grande, cheia de pus, purulizada, né? De pus, cheia de pus, vocês entenderam? Que já está ali infeccionada. Se eu não trato dessa ferida, ela vai se transformar num câncer, que é a amargura. Aí, querido, a Bíblia diz que do amargurado eu devo fugir. Eu não devo andar junto, porque o amargurado contamina os outros. Quem tem amargura tem o poder de contaminar. Se você anda com uma pessoa que é murmuradora, que reclama de tudo, que fala mal de tudo, que nada para ela está bom, nada para ela está direito, você vai se tornar igual a ela. Não, mas eu tenho que andar, tenho que amar, tenho que andar para transformar. Se tu tiver Jesus suficiente na tua vida para ser instrumento de cura, amém. Mas eu prefiro seguir a Bíblia. A minha Bíblia diz que eu devo fugir dessas pessoas. E eu fujo. Não gosto de andar com amargurado. Não gosto de andar com gente que não quer ser mudado. Porque o amargurado, ele se torna rebelde. A amargura é o mais alto nível de rebelião que existe. Tudo que tu diz para o amargurado, ele rejeita. Ele não recebe nada. Ele não aceita que precisa. E ele coloca todas as lógicas em cima da sua dor para mostrar que ele tem razão. E nós precisamos entender que sem experimentar Jesus, eu posso até entender que eu tenho alguma dessas raízes. Eu acho que eu estou amargurada. Mas eu nunca vou encontrar mudança. E o propósito de Deus não é me levar a viver apenas aprendendo a lidar com os efeitos. Tem gente que aprende a lidar com os efeitos da sua dor. Sabia disso? Tem gente que aprende. Tem gente que chora numa ministração, gente, que não é brincadeira, mas tudo lágrima de crocodilo. Como que eu sei que aquele choro é lágrima de crocodilo? Porque tudo que não traz fruto não foi verdadeiro em minha vida. Se eu passei por uma cura na área do perdão, uma primeira coisa, um dos frutos que você vai ver na vida daquela pessoa é que ela vai fazer um caminho de volta. Se foi contra a pastora, eu vou lá na pastora. Se foi contra a Aline, eu vou lá na Aline. Se foi contra a Amada, eu vou lá nela. Eu tenho que restituir. Não existe, eu perdoei todo mundo. Tem coisas que a gente precisa fazer um caminho de volta. Ir lá, porque foi a gente que feriu. A gente foi ferido, mas a gente também feriu. Essa diferença é que eu preciso entender, é que quando eu sou ferida, há um limite em que é até onde eu sou vítima e onde eu passo a ser vilã. Porque quando eu não sou curada, eu caio nesse buraco. Se eu fui violentada nas minhas emoções, ou se eu sofri algum tipo de abuso, eu fui vítima. Concordam? Quando eu me torno vilã? Quando eu passo a ter ódio da pessoa que fez isso comigo e não a perdoo. E essa questão do perdão é algo muito sério. É algo muito sério. Porque quando eu não perdoo, eu penso que eu estou fazendo mal para a pessoa. Mas eu estou destruindo a minha vida. Quando eu não perdoo, por mais que eu tenha sofrido mesmo. Nós temos lá na igreja uma irmã que ela perdeu a virgindade com o pai dela. O pai dela a violentou. E eu sei que é difícil lidar com esse tipo de coisa. O pai dela tirou a virgindade dela, tirou a virgindade da irmã dela. As duas perderam a virgindade com o pai. E o velho é tão safado, sem vergonha,
que está lá até hoje achando que é vítima, já estava querendo tocar na filha dela. Mas ela perdoou ele. E às vezes a gente, nesse curso de mulher única, né? E que a gente fala, teve uma vez que uma irmã não aguentou. Mas fulana, me fala, como é que é isso? Na minha cabeça eu não consigo entender como ela estava falando. Que o irmão dela, né, eu não sei se ele tocou no irmão, só sei que o irmão dessas duas irmãs, eram duas meninas e um menino, ele se enforcou. Então, eu não sei se esse menino também foi tocado pelo pai. Eu sei que ele era homossexual e acabou se enforcando, infelizmente. Foi um choque para a gente, foi assim que a gente praticamente tinha assumido a igreja. Foi muito difícil enfrentar essa barra praticamente logo no começo, mas ali já era um mal em andamento. A gente não teve tempo de entrar na situação. Foi bem difícil. E as pessoas, ela estava ali consolando o pai, porque o pai entrou numa depressão. Imagina a culpa que esse homem não deve ter sofrido. Eu digo para vocês, quando eu vi ele ali, eu, Rose, carnal, eu desci da cruz, me deu vontade de dar uma sova no velho. Eu. Confessando meu erro, porque eu tenho alma, tá? Eu tenho sangue aqui, ó. Não é água nem gasolina, não. É sangue. E machuca imaginar uma coisa, meu Deus, e ele lá chorando. Será que eu fui o culpado? Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. E ali ela consolando o pai, sabe? Ali, pai, um cuidado com o pai. E teve uma irmã que não aguentou e perguntou, não, sinceramente, eu preciso saber, como é que é isso? Como é que tu consegue olhar para esse homem e ainda estar ali, tu com tanto carinho, preocupação? Ela disse assim, eu perdoei ele. É possível? É. Ah, pastora, mas isso é desgraça demais, queridas. A maior desgraça, quem perdoou foi Deus. Não se trata de merecer. Se trata de eu ser liberta. Perdão não está ligado ao que o outro merece, porque eu também não mereci ser perdoada por Deus. Você não mereceu. Nós não merecemos. Não se trata de perdão, de merecimento, se trata de graça. E graça é dar de graça o que o outro não merece. Então, por mais que eu tenha sido ferida, hoje essa menina é feliz, passou por um momento difícil, sim, mas hoje já refez a vida, está crescendo no Senhor. Você olha, não é uma pessoa feliz para cima, se veste muito bem, anda sempre bonita. Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus. Mas eu quero que você entenda que a gente precisa tomar uma postura, decidir ser curada. Decidir. Olha, amada, não há nada que Deus possa fazer em meu favor, em teu favor, que Ele já não tenha feito. Você consegue entender isso? Jesus não vai fazer mais nada por ti que Ele já não tenha feito. Tudo já está feito lá no Calvário, tudo. Não tem mais nada. A gente pode falar as coisas mais profundas, mais bonitas. A gente pode te fazer chorar, te levar para um lugar emocional, de você derramar lágrimas e lágrimas. E isso não vai resolver teu problema se você não decidir entender o que é a graça que Jesus liberou naquele Calvário. Quando Ele se tornou o que eu era, para que eu me tornasse o que Ele é. Isso é ser curado. Não é colocar a minha dor acima do amor de Deus. Onde estava Deus? Por que Ele não me protegeu? Por que Ele não me guardou? Porque Deus, mesmo sendo soberano, todo-poderoso, isso diz que Ele tem o poder de evitar o mal, se Ele quiser. Isso diz que Ele poderia ter evitado a queda daquele avião, porque tinha muitos filhos dele lá naquele avião. Tinha muitos filhos dele. Muito filho de Deus que morreu ali. E Ele tem o poder de ter evitado aquela queda, claro. Mas
mas a vida tem seu curso e o governo dele está nas nossas decisões também, não é só na soberania de Deus. E o ser humano custa entender isso. Tudo está resolvido no Calvário, mas você pode viver, até Jesus voltar, meia vida ou uma vida medíocre, sem viver a plenitude da vida de Deus conquistada no Calvário, apenas por dureza da sua mente. E culpando a Deus e todo mundo. Porque eu fui rejeitada, porque eu fui abandonada, porque meu marido não me ama. Sabe que eu vivi com um homem? Oh, meu querido, ainda bem que tu está aqui, mas Jesus já nos curou, né? Tá aqui eu tenho a pastora Débora, a Sheila, que são lá da igreja comigo. Eu estou como é que eu falo? Estou ainda no processo de cura. Mês de outubro, quase que eu vou para a glória. Francisco quase fica doido, não foi? De chorar, eu passei por um momento de fraqueza, ele me achou caída no banheiro, e chorou, a Tiz e o Caleb falaram, mãe, e o pai desesperado, chorando, pensando que eu tinha batido a cabeça, né, porque chega, me encontra assim, mas teve um tempo que ele olhou dentro do meu olho, me puxou para perto dele, e bem demoniado como ele estava, ele disse assim, mete uma coisa na tua cabeça, eu não te amo, eu amo a tua cabeça em outro corpo. E eu tinha todo o direito, pela Bíblia, de mandar ele embora da minha vida, porque ele me traiu. E existem decisões que a gente toma na vida da gente, por algo que é maior do que a gente. Eu entendi que eu carregava um nome no meu casamento que era maior do que a minha dor, que era o nome de Jesus. E eu largando o meu casamento, eu estava colocando o nome do Senhor em vergonha na terra, em desonra na terra. Não era um ministério acabou, era um ministério de alguém que carregava o nome de Jesus. Não era a porta de uma igreja que fechou, era a porta de uma igreja que ministrava em nome do Senhor. Isso é maior do que a minha dor. Isso é maior do que eu, isso é maior do que você. Quando a gente entende quem é Jesus na nossa vida, a gente abre mão de algumas coisas em favor dele e ele nunca nos abandona. A cura que eu busco, que você busca, está em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você quer ser curado? Eu sei que todas nós precisamos. Porque cura ela é progressiva, libertação é progressiva. Naquilo que Deus já fez na tua vida, amém. Mas tem coisas que Ele nem pode tocar ainda, porque você não tem palavra suficiente dentro de você para responder positivamente para Deus. Porque cura e libertação nada mais é do que uma resposta que eu dou para Deus. Hoje eu tenho um homem que é apaixonado por mim. Agora, essa semana, a gente estava vindo e a gente viu um outdoor, eu não sei se não me lembro do que era, um comercial de um casalzinho, de dois velhinhos, vocês já viram? Tem ele por aqui, um casalzinho se beijando, bem velhinho, completando 70 anos de casamento. E a gente estava brincando e teve umas coisas que ele estava me dizendo, ele falou, e eu comecei a rir, né? E ele falou assim, Rose, que mulher ia responder como tu está respondendo? Com quem que eu vou poder falar essas coisas? Só contigo? Como é que vai ser? Como seria a minha vida sem você? Mas o diabo queria que eu acreditasse que era mentira. E eu fiquei pelo Senhor, mas Deus me devolveu o marido, Deus me devolveu o ministério, Deus me devolveu a honra, Deus está devolvendo tudo. Porque tudo já foi conquistado no Calvário. Tudo! Hoje, nessa tarde, nós só precisamos ir lá. Assim como eu e você fomos buscar a salvação. Porque o mundo todo está salvo, querido. Você sabia disso? Que ninguém precisa ir para o inferno. Jesus já resolveu o problema da condenação lá na cruz. Tudo está feito. Mas se alguém morrer hoje sem receber a Jesus, vai para onde? Para o céu ou para o inferno? Para o inferno.
Mas por que vai para o inferno se Jesus já resolveu o problema? Porque aquela verdade é apenas uma verdade posicional. Ela precisa se tornar uma experiência para mim. No dia que eu entendi o Evangelho, eu disse: Jesus, eu quero, eu aceito, eu entendi o teu sacrifício. Eu quero que isso seja real na minha vida. E ali eu nasci de novo. Cura é o mesmo processo. É extrair do Calvário uma verdade para o meu interior. Libertação é o mesmo processo. É extrair do Calvário uma realidade de quebra de grilhões e de abertura de calabouços para o meu interior. Amém? Nós vamos ficar de pé. No segundo round, a gente vai mais fundo. Mas eu queria dar essa introdução para que você compreendesse que o trabalho de cura e de libertação já está feito. Você hoje, nessa tarde, até a noite, nós vamos lá no Calvário buscar aquilo que a gente precisa. Pastora, mas é muito profundo. Não precisa ter medo. Dê o primeiro passo hoje. Porque a obra que Ele começou, isso eu te garanto, Ele vai cumprir cabalmente. Amém? Deus não faz nada, não deixa nada inacabado. A obra que Ele começou, Ele vai terminar. Ele vai cumprir na tua vida. Ele vai fazer. Creia nisso. Amém? Se o Espírito Santo trouxer à tona durante esse período alguma dor, alguma lembrança, não tenha medo de enfrentar. Tenha medo de enfrentar. Não tenha medo de berrar, de colocar para fora. Deixa vir à tona. Deixa toda a dor aflorar. Porque Jesus está aqui. Ele é vivo, gente. Ele está aqui. Ele é presente. Ele é real. E não há cura sem experimentar Jesus. Não há. É apenas paliativo sem a presença de Deus. É apenas um remédio para acabar com a dor e não resolver o problema. Então, em nome de Jesus, eu peço que você coloque seu coração diante de Deus agora. Não tenha medo de rasgar seu coração, de abrir seu interior para o Senhor. Não tenha medo disso. Ele conhece teu coração, Ele te viu desde o ventre da tua mãe. Ele sabe. Ele sabe o caminho que o diabo forjou para te tirar do curso da perfeição, do propósito dele. Mas Ele está aqui para nos levar de volta. Nós confiamos em Ti, Jesus. Nessa tarde nós queremos afirmar ao Senhor que nós confiamos em Ti. Nós confiamos no Teu amor, na Tua bondade. Nós sabemos, ó Deus, que durante toda a nossa vida, ainda que muitos males nós tenhamos sofrido, e tudo isso porque o propósito de Satanás, que está ligado ao seu caráter, é matar, roubar e destruir. E o Senhor não permitiu, ainda que tenhamos ficado feridas, mas o Senhor não permitiu Ele nos matar. E se Ele matou a nossa alegria, se Ele matou coisas, virtudes, pureza dentro de nós, o Calvário é suficiente para restaurar todas as coisas, para colocar em ordem aquilo que está um caos, para fazer novo tudo novamente. Tu és poderoso para criar até o que nunca existiu dentro de nós e para ressuscitar o que está morto dentro de nós. Tu és Deus de cura. Tu és Deus de cura. Tu és Jeová Rafa. E as feridas que Isaías 53 diz que Tu levou no Teu corpo, não foi só feridas no nosso corpo, na saúde, buscando a saúde física, foram feridas do nosso interior. Tu levaste no Calvário a traição, o adultério, Tu levaste no Calvário o abuso sexual, Tu levaste no Calvário o abandono, Tu levaste no Calvário, Senhor, a surra, a dor, o desprezo. Tu levaste
levaste no Calvário toda a maldade. Tu levaste no Calvário tudo, porque tu tomaste para ti toda a minha desgraça. Tu te tornaste um desgraçado para que eu me tornasse uma agraciada, uma abençoada. Ah, Deus, por favor, faz-nos entender isso nessa tarde. Por favor, nos faz ir além da nossa dor hoje. Nos faz ir além das coisas que passamos. Nos faz te ver como tu és nessa tarde. Esse é o clamor do meu coração. É isso que nós estamos buscando. Ainda que a intenção do coração tenha sido diferente, mas lá no fundo eu sei que o que nós buscamos e necessitamos de verdade é te ver como tu és. Revela-te a nós, Jesus. Revela-te a nós.